Meus irmãos, a paz do Senhor. Chegando um pouquinho atrasado, por conta da nossa internet estar com problema hoje, eu não sei se a transmissão vai ser possível até o fim, mas gostaria de convidar os irmãos para abrirmos as Escrituras na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, dando continuidade à meditação neste capítulo 1 da carta aos Filipenses. O que é mais importante? Deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes, em um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem seres intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim viste e agora ouvis que é meu. Uma das coisas mais difíceis na vida da gente é a gente saber determinar o que é mais importante. Às vezes a nossa agenda é preenchida por tantas coisas e às vezes não somos nós que colocamos aquilo que é prioritário na agenda de nossa vida. Às vezes deixamos nos levar pelas demandas dos outros, nos deixamos ser preenchido em nossa agenda por exigências as mais diversas e esquecemos tantas vezes de estabelecer o que é mais importante. O apóstolo Paulo escreve esta carta aos Filipenses e diz para aqueles irmãos o que é mais importante. Há tantas coisas importantes para a igreja, tantas coisas. Há ministérios, há dons, há talentos a serem aplicados para o benefício do crescimento do reino de Deus. Há capacidades que Deus deu aos seus santos para que a gente, num relacionamento de interdependência, possamos nos edificar mutuamente. Mas o que é essa coisa mais importante de que Paulo fala aqui nesse texto? Ele diz o que é mais importante e dentro dessa sua expressão e a definição do que vai ser mais importante aqui na sua palavra igreja, o que ele fala não está ligado à capacidade, a talento, a habilidades, a coisas relacionadas à minha capacidade de realizar alguma coisa no reino de Deus. Paulo diz que o que é mais importante é se portar conforme o Evangelho de Cristo, e ele diz que quer ouvir as notícias de que essas coisas estão acontecendo na vida daquela igreja. Se ele estiver presente, que ele possa ver. Se ele não estiver presente, que ele possa ouvir a respeito dessas coisas que devem estar acontecendo na igreja. É preciso que elas estejam presentes na vida da igreja. O desejo de Paulo é este. O meu desejo é que vocês andem conforme o Evangelho de Cristo. Quer eu vá e veja ou esteja ausente, que eu escute que essas coisas estão presentes na vida de vocês como igreja. Que coisas são essas? Ele diz que vós, acerca de vós que estáis firmes em um mesmo Espírito. Ele está falando da comunhão, da unidade, do relacionamento que a igreja deve manter de forma saudável. Ele está falando da unidade do Espírito, que na carta aos Efésios, capítulo 4, ele recomenda que esta unidade do Espírito seja preservada. Paulo não diz, eu quero ouvir a respeito de vós, que vocês são talentosos, são capazes, que vocês têm habilidades. Não, ele diz, quer eu vá e veja, ou quer ouça a respeito de vós estando ausente, eu quero ouvir que vocês estão firmes em um mesmo Espírito. O que ele destaca aqui
é a capacidade de se relacionar de forma a preservar esta unidade perfeita da igreja, que haja unidade, andando no mesmo Espírito. O que a gente nota que ao longo do tempo da existência da igreja, as habilidades, os talentos, as capacidades, os ministérios, tem sido aquilo que tem se tornado a razão maior da falta de unidade da igreja. As pessoas consideram suas divergências doutrinárias, seus talentos e habilidades mais importantes do que a unidade. E tem sacrificado a unidade da igreja em nome de seus entendimentos, de suas habilidades, de seus ministérios, de suas capacidades. O apóstolo Paulo diz: o que é mais importante é que vocês andem conforme o Evangelho, andando firme em um mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, o mesmo Espírito, o mesmo ânimo, combatendo juntamente, usando as habilidades, usando a capacidade que cada um tem de combater nesse exercício da fé para promover a unidade. Eles combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, o que Paulo considera ser a coisa mais importante na vida da igreja é a sua comunhão. Paulo está seguindo a orientação do seu mestre Jesus, quando disse que a maior mensagem que nós temos para o mundo não é a mensagem pregada nos púlpitos das igrejas, não são os milagres operados através dos dons que Deus tem nos dado. A maior mensagem que a igreja tem para pregar ao mundo é a mensagem do amor e da unidade da igreja. Jesus disse: se vocês se amarem uns aos outros, se vocês forem um, assim como eu e o Pai somos um, o mundo crerá que o Pai me enviou. A maior mensagem que a igreja tem para pregar para o mundo é a mensagem do amor, da unidade. Quantas divisões, quantos conflitos, quantas discórdias, elas surgem a partir dessa realidade do que eu sei, do que posso fazer, ou que a minha capacidade de fazer me dá o entendimento de que eu faria melhor, de que se eu tivesse no lugar de tal pessoa, eu faria desse jeito. E as divisões, as discórdias têm acontecido exatamente por conta da capacidade, dos dons, dos talentos. Veja só a igreja de Corinto, uma igreja enriquecida com todos os dons espirituais, contudo uma igreja que não conseguia conservar a unidade, a comunhão, não usou os dons para promover a unidade, sim para promover discussões, para promover discórdia, para promover conflitos. E o que é mais importante são os relacionamentos. O próprio Cristo, quando chamou os apóstolos para serem seus discípulos, seguidores mais íntimos, ele nos diz a razão disso. A palavra diz que ele os chamou para que estivessem com ele e depois os enviasse a pregar, mostrando que a comunhão precede as atividades, as atuações no reino de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala da luta pela fé, nesse sentido da preservação da unidade acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, convergindo para a mesma coisa, percebendo que nós temos um propósito em comum, que nós temos aquilo que nos torna cada vez mais unidos. A gente deve pensar sobre os fatores elevadíssimos da nossa fé que nos tornam um só povo. O apóstolo Paulo comenta isso em Efésios capítulo 4, dizendo que temos um só Senhor, fomos batizados no mesmo Espírito, temos uma só fé, uma só esperança. Então que a gente se encha desse entendimento e procure acima de tudo sermos responsáveis por manter a comunhão e jamais alimentar qualquer tipo de atitude que possa causar qualquer tipo de desconforto nos relacionamentos que devemos manter na nossa vida congregacional. O apóstolo prossegue dizendo: sem seres intimidados pelos adversários, isto para eles na verdade é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo diz que quando a igreja mantém a sua unidade,
ela vai sofrer a oposição do mundo, a perseguição, a hostilidade do mundo. Isso é um fato. Isso é uma consequência. Isso é uma consequência. Quando a igreja ela desempenha o seu papel como deve desempenhar, quando a igreja assume a sua identidade no mundo, como agência do reino de Deus, como sal da terra, luz do mundo, ela vai ter que lidar com a hostilidade do mundo, vai ter que lidar com a inimizade do mundo. Paulo diz que diante disso não devemos nos sentir intimidados, nos sentir acovardados diante da hostilidade do mundo, pelos adversários que a igreja tem, são muitos, diversos. O apóstolo Paulo diz que não devemos estar intimidados, e se eles olham e a igreja está sob esta pressão terrível, no caso aqui, no momento a igreja estava sob uma perseguição implacável, o próprio apóstolo Paulo está preso e muitos irmãos haviam sofrido perseguição, e isso na visão humana parece ser uma destruição, um desfacelamento do corpo de Cristo. Mas o que acontece na verdade é que a igreja está cada vez mais demonstrando a sua identidade neste mundo quando o mundo a odeia. Paulo disse: isso para eles pode ser sinal de destruição, mas para vós é sinal de salvação, é sinal de que vocês foram eleitos. O próprio Jesus disse assim: quando vos perseguirem, quando mentirem, quando disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e regozijai-vos, porque vocês estão tendo a identidade de salvos sendo demonstrada por isso. Então o apóstolo Paulo diz que isso é um sinal de salvação. Quando o mundo nos odeia, quando somos hostilizados pelo mundo, isso é um sinal de salvação. É um sinal de que nós estamos em oposição ao mundo, Por causa disso, é que Paulo anima os irmãos dizendo: irmãos, os inimigos podem dizer que isso é um sinal de destruição, mas para vós é um sinal de salvação, padecerdes por amor a Cristo. No versículo 29 ele diz: pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Esse é o compromisso de fé que se espera daqueles que professam o nome de Jesus. Quantas pessoas, elas professam o nome de Cristo, mas é uma profissão frágil, débil, sem comprometimento. Crê, mas um crê sem o comprometimento de padecer. As pessoas querem crer, mas não querem padecer. Elas querem uma fé triunfalista, uma fé que as livre de problemas e dificuldades. A fé que muitos abraçam é a fé triunfalista. Se você tem fé, você vai vencer todos os percalços da vida, todos os problemas, você estará imune contra as vicissitudes que atingem os homens, você estará totalmente vacinado contra os problemas da vida. Esse tipo de fé não é a fé bíblica, não é a fé pregada pelos apóstolos. E se a pessoa tem algum problema, para alguns que acreditam uma teologia dissociada da teologia bíblica, é que você não tem fé. Se você enfrenta dificuldades, você não tem fé. Então, uma das pessoas que mais poderia ser classificadas como pessoa sem fé deveria ser Paulo, porque quando ele descreve suas aflições, é de cortar o coração, perceber que um homem tão zeloso e dedicado com a obra de Deus tenha que ter sofrido tanto na vida. Nesse momento ele está preso. E ele diz: pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente crer, porque muitos acham que a fé é um mecanismo para fazer Deus agir em nosso favor em todas as circunstâncias, para que a gente não tenha problema na vida. Se você tem fé, você não tem problemas. Assim alguns acreditam. O apóstolo Paulo diz aqui que nos foi concedido por amor de Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Quantos querem pagar o preço pela sua fé, pelo seu comprometimento com Cristo? As pessoas querem vir a Cristo para terem vidas mais confortáveis, situações mais favoráveis, situações mais livres de dificuldades. Usam a fé como algo que se constitui uma espécie de moeda de troca com Deus, barganhando com Deus. E o apóstolo Paulo nos diz que
que a nós foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, padecer por Cristo, padecer pela causa de Cristo, padecer porque somos cristãos, porque levamos conosco o nome de Cristo, tendo o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouvis que é meu. Os filipenses haviam presenciado as dificuldades que Paulo enfrentara por conta de seu ministério. Na cidade de Filipos, ele foi açoitado, preso, jogado no cárcere. Então os irmãos conheciam muito bem o padecimento por causa do evangelho na vida de Paulo. E eles mesmos sofreram perseguição dos seus concidadãos por causa da fé. Por isso o apóstolo Paulo diz: tendo o mesmo combate que já em mim viste e agora ouvis que é meu. Eles participavam, eles não só conheciam a experiência que Paulo havia passado, mas eles mesmos sofriam as hostilidades, as dificuldades por conta da fé. Que a gente entenda que viver uma vida dedicada a Cristo resultará em perseguição, resultará em hostilidades por parte do mundo, por parte daqueles que odeiam Cristo e odeiam a sua causa. E possamos entender que a nossa fé não é uma força que impõe a Deus a agir em nosso favor quando temos algum desconforto, mas a fé é aquela que suporta as dificuldades, confiando, adorando, glorificando ao Senhor, independente das circunstâncias. Que esta fé, para a gente viver neste mundo, possa estar cada vez mais desenvolvida em nossos corações. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos, que todos tenham uma tarde abençoada em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai eterno e soberano, eu te agradeço, Senhor, por mais este momento que estivemos aqui, ministrando esta palavra ao coração dos teus santos. Que a graça do Senhor opere grandiosamente na vida dos teus filhos, que o Senhor possa conceder-lhes cada dia mais a capacidade, Senhor, de viver uma vida de testemunho cristão, sabendo acima de tudo que nada é mais importante do que vivermos como família de Deus, povo de Deus. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amigos.